Então, ok, bom dia para vocês. Vamos começar a nossa primeira aula de 2 Pedro. É uma carta que nós não vamos entrar no texto especificamente hoje, a gente vai entrar nas questões mais introdutórias, gerais, né? Como autor, tema, o propósito da carta, por que ela foi escrita, a- as questões duvidosas em relação a Pedro também tem, né? E mesmo sendo questões mais técnicas, tem aí ali um aspecto também devocional. Essa carta vem sendo preservada durante esses 2 milênios, praticamente, né? E existe uma intenção de Deus em permitir que essa carta seja preservada. Não é uma carta, conforme vocês vão ver, vão poder ler. Não é uma carta agradável do ponto de vista de uma mensagem consoladora. Se eu fosse fazer uma pergunta para vocês, o que que você prefere? Ser consolado, ser elogiado ou ser admoestado? Todos nós vamos dizer, né? Salvo os demagogos, né? Todos vão dizer assim, prefiro ser consolado, prefiro ser elogiado, né? E ninguém quer ser colocado contra a parede. Essa carta, ela coloca as pessoas contra a parede, né? Que havia um problema grave para se resolver naquele tempo. Esse problema daquela época, ele é exponente hoje. Cresceu muito. Mas vamos lembrar que todas as cartas, seja Paulo, João, Pedro, Judas, não importa, o autor de Hebreus, sempre o objetivo de uma carta, acima de tudo, é ensinar. É ensinar. E ensinar em relação a algo, sempre. Seja em relação a um problema num casamento, seja em problemas de divisão na igreja, idolatria, ou no campo da heresia, que é o que a gente vai ver hoje. E por que eu começo dizendo que é uma carta difícil, sobretudo para o nosso tempo? Porque o nosso tempo é um tempo de cancelamento e também é um tempo em que cada um carrega a sua verdade. Eu acho que essa é a pior coisa. Eu tenho a minha verdade. Vocês já escutaram isso, provavelmente. Eu tenho a minha verdade. Peraí, mas a tua verdade, ela não significa que seja a verdade, que seja aquilo que Deus colocou como um parâmetro, né? E aí, se fala alguma coisa, mas cada um tem o seu jeito de interpretar a Bíblia. A Bíblia não é de livre interpretação, ela é de livre exame. Ela é de livre exame. Todos nós podemos examinar a Bíblia, tá? Isso é um dos grandes pressupostos dos antigos reformadores. Mas livre interpretação, na verdade, a gente obedece critérios metodológicos, o modelo, o método que eu me utilizo para a interpretação da Bíblia é o método histórico-gramatical. Histórico-gramatical. Esse é o método que eu uso. Seja para o estudo bíblico, seja para os sermões, tá? E ele é uma forma de você trabalhar uma hermenêutica, né, de interpretação, em que você observa os aspectos históricos, econômicos, geográficos, daí histórico. Aí é método histórico e gramatical, em que você pega o texto antigo, grego, né? E você não precisa necessariamente saber dominar o grego.
mas pelo menos entender como as palavras se comportam e ter ali algumas boas traduções, porque as palavras elas vão criando certos neologismos ao longo da história. São novos significados. E que às vezes ela tem um significado naquele tempo, e com o passar do tempo ela vai tendo outros significados, ou algum aspecto do texto. Ele tinha uma lógica para aquele momento, e aí você não vai criar uma doutrina bíblica em relação ao texto, está na Bíblia, tá? Realmente é um texto que vai estar na Bíblia, mas ele não é base doutrinária. Por exemplo, é honroso que as mulheres não cortem o cabelo, né? Tem igrejas que pegam isso como um ponto doutrinário. Está na Bíblia, é verdade. Mas aí você faz uma análise histórico, gramatical do texto e você percebe que Paulo tentou resolver ali um problema pontual em Corinto, mas que sobra agora para nós o princípio. E o princípio é da modéstia, da moderação, do cuidado, né? Então, não é doutrina, mas você tem ali um princípio importante, certo? Então, é tudo para dizer o seguinte, que a Bíblia, ela tem, sim, critérios. Teólogos aí, todos os dias, durante centenas de anos, vêm se debruçando sobre os textos e elaborando ferramentas que melhor se adaptam à mensagem original. Melhor se adaptam, não é a mensagem que tem que se adaptar, mas é a ferramenta que vai se adaptar, e a partir disso a gente vai trabalhando as questões das mensagens. Porque se você fosse pegar a Bíblia ipsis literis, ou literalmente, nós teríamos que pregar, por exemplo, a poligamia. Está lá na Bíblia que Abraão tinha mais de uma mulher, não é verdade? Só que ele nasceu dentro de um contexto pagão, a gente viu isso na semana passada, certo? Não havia o texto formalizado ainda. Nós não tínhamos o Antigo Testamento. E os demais, eles realmente caíram em pecado, porque nunca foi esse o propósito de Deus. Mas por que está na Bíblia? Está na Bíblia para mostrar a desesperança, o destempero do ser humano, os equívocos, tudo isso, tá? Então, essa carta ela vai abrir realmente os horizontes para uma questão que é muito séria, que é a questão da heresia. Não é o único tema, tem outros subtemas importantes ali. Mas na igreja não pode entrar qualquer coisa. Não pode, não deve entrar qualquer coisa. Ah, Deus me disse. É Deus ou é uma maconha estragada que o cara usou? Tem que fazer a separação. É Deus ou é uma leitura errada, equivocada, né? Tem tudo isso. Por isso que o nosso modelo de EBD tem sido assim desde 2020, trabalhar mais ou menos quase que versículo por versículo, às vezes até palavras, né? Para que a gente tenha uma compreensão do todo mais aprofundada, né? Isso que a gente tem trabalhado aqui, gente, a maioria dos seminários nem trabalha mais. A maioria dos seminários não trabalha isso. Passa longe disso. Eu ainda sou de uma geração que ainda teve o privilégio. E tem alguns bons seminários no Brasil ainda que trabalham. Mas a maioria, hoje o discurso é esse aí, vou fazer um curso de teologia. Primeira pergunta, tem registro no MEC? O MEC tem que chancelar? Eu preciso que o Lula dê a canetada dele para que eu possa pregar a palavra de Deus? Eu nunca tive essa preocupação. Eu nunca tive essa preocupação. Acho que não tem que ter. Não deveria ter. Para mim, não deveria ter.
Porque é a preparação de obreiros. Ah, mas daí eu posso, não sei o quê, faça outra faculdade. Eu fiz outra faculdade. Aliás, fiz mais do que duas ou três. Continuo estudando. Então, não tem que ter. O governo não tem que chancelar nada. Nada. Ateus lá no MEC estão dando o aval. É um absurdo. Nada contra quem faz. Mas não deveria ser a primeira preocupação. Tem que ser um instituto bíblico, em que haja ali ótima formação, sem se preocupar com essas coisas de segunda linha, que vem formando gente muito ruim do ponto de vista acadêmico há muito tempo. Não estou dizendo gente ruim do ponto de vista moral, tá? É diferente. O cara pode ter realmente uma moral muito boa, mas pode ter uma péssima formação do ponto de vista acadêmico. Isso é verdade. Isso em qualquer área, não é só na teologia, isso é na engenharia, no direito, na medicina, qualquer área, tá? Então, depois de colocar essas questões, vamos para o nosso texto. Mas antes de entrar nas questões introdutórias, eu vou pedir para o Honda orar nesse início. Senhor, muito obrigado por esta manhã, uma manhã bonita. Obrigado porque hoje é, hoje é o dia que o Senhor nos deu para vivermos com muita alegria diante do Senhor. E é Deus um motivo de alegria podermos participar desse estudo da Bíblia. Quero agradecer pelo pastor Marcos Alberto, que tem se dedicado a isso, que tem nos ensinado como estudar a Bíblia, entender a Bíblia. Isso tem sido muito importante para nós. Nos dê clareza hoje na nossa mente, que nós possamos entender as palavras dele. Ora para que o Espírito Santo de Deus também nos abra nossa cabeça e nos dê o entendimento das coisas que nós não entendemos direito. De qualquer forma, eu sei que isso é um privilégio mesmo, Deus, e que o Senhor vai nos abençoar hoje através desse estudo. Obrigado, Senhor, por tudo isso e obrigado por poder começar esta manhã de domingo lendo, ouvindo, estudando a tua palavra em alto nível. Te agradeço por isso em nome de Jesus. Amém. 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 Eu vou só ler os primeiros dois versículos do texto, porque ele tem a ver com a questão introdutória. Ali diz o seguinte: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que, pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente preciosa. Graça e paz sejam multiplicadas a vocês, pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Interessante que ele já começa se identificando primeiramente como Simão Pedro, né? Um deles é o nome original dele, Simão, né? Depois Pedro, que é o nome ali que Jesus dá a ele, né? Serás Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Mas o mais importante é que, primeiro, antes de ele se identificar como apóstolo, ele se identifica como servo. Ele é um servo. Ele é alguém que serve. É alguém que está debaixo de um senhorio. E aí vem o título, ele é apóstolo. E quando ele se coloca como apóstolo de Jesus Cristo, ele está dando ali o atestado de que essa palavra é inspirada. Ele não está escrevendo dele mesmo ou por ele mesmo, mas em obediência ao seu senhorio, que é Jesus Cristo, tá? Então, só aqui nessa brevíssima frase já temos algumas questões bastante importantes aqui. Eu vou, então, agora projetar aqui para vocês o nosso estudo. Então, Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo,
e aqui ele vai dar a entender que ele está escrevendo com autoridade divina, mas também ele sempre se coloca numa posição de servo, tá? Vamos lembrar que ainda que muitos se colocam hoje como apóstolos, o apóstolo mesmo, os apóstolos eram pessoas que conviveram com Jesus, tá? Então, não existe mais o apostolado do ponto de vista original. Hoje é mais uma questão ali de algum protocolo eclesiástico e tal, mas não podemos nem dizer que é uma questão bíblica isso, né? Você tem essa figura apostólica. É, Sobre a autoria, não há unanimidade entre os comentaristas que tenha sido Pedro o autor da carta. É interessante que ele já vai se identificando como Simão Pedro, o apóstolo. Mas aí a questão é por que se duvida? Por que alguns duvidam? Ou pessoas muito importantes, relevantes na história do cristianismo duvidaram? Se ele já coloca ali, uma que qualquer pessoa poderia colocar, usar ali o título, o nome e dizer, olha, é Pedro que escreveu até para dar uma certa autoridade ao escrito. É, Vamos lembrar que isso é algo que a gente já trabalhou em outras aulas, que antigamente eram rolos. Hoje nós temos a Bíblia, páginas, ou você vai passando no aplicativo, né? Antigamente eram rolos. E a primeira coisa que aparecia no rolo era justamente o destinatário da carta, né? E a pessoa que enviava o remetente da carta e os destinatários, para quem a carta era enviada. Na hora que a pessoa fosse abrir o rolo, já teria isso. Mas por que se tem essa dúvida? Basicamente, aí entra o aspecto da língua, do grego. É que a carta de 1 Pedro, ela tem uma outra característica, um outro estilo. Ela tem uma outra linguagem, uma outra mensagem. Dá a impressão que é duas pessoas diferentes que escreveram essa carta. É que antigamente, assim também é hoje, muitos se utilizam de secretários, né? Pessoas que estão ali secretariando e tal. A ideia não é do secretário, a ideia ali é do escriba, né? Ou do escrivão, mas o estilo é da pessoa que está escrevendo. Então, muito provavelmente, Pedro, sim, ele se utilizou de um secretário na primeira carta. Que tem ali um tipo de grego, né? Talvez mais formal, mais polido, essa coisa toda. E esses aspectos, essas características, você não vai perceber na segunda carta de Pedro. E a explicação pode ser a seguinte: olha, pode ser que Pedro tenha usado dois secretários diferentes, o que explicaria a mudança de estilo. E uma outra explicação bastante plausível é que talvez Pedro, na segunda vez, ele tenha de fato escrito a carta de próprio punho, né? Esse é um outro ponto. O fato é que Pedro foi testemunho ocular da transfiguração, ele vai dar esses detalhes ali nos versos 16 e 18. E tudo para dizer o seguinte: olha, foi Pedro, né? Se não fosse alguém desse grupo íntimo, ele não daria informações tão precisas acerca de um momento tão íntimo que foi lá o período da transfiguração em que ele, Tiago e João estiveram ali com Jesus. Então, as evidências internas da carta, elas acabam sim apontando para Pedro o apóstolo. E aí, talvez você possa perguntar o seguinte, mas isso interessa? A quem interessa? Na verdade, interessa muito. Por quê?
Porque a partir dessas desconfianças, acerca de autoria, de local, de destinatário, tudo, é que surgiram heresias no passado e também surgiu a necessidade de se criar uma lista de livros inspirados. Porque você vai ter Apocalipse de Pedro, vai ter Evangelho de Pedro, você vai ter outras cartas que são atribuídas a Pedro, daquele período, um pouco posterior ali, a partir do século segundo. Só que, pelas evidências internas, o que são evidências internas? São as crenças, são as experiências, que não batem com as experiências de Cristo, dos apóstolos, e nem com as verdades que eles pregaram. Nós temos vários apocalipses na antiguidade. E todos os apocalipses se autoproclamando ali como textos vindos de Deus. Mas são textos tão fora do normal, do comum, com tanta esquisitice, que não poderia ter partido de um dos apóstolos de Cristo. E aí nós temos apenas o Apocalipse de João, esse sim é um texto coerente, que teve respaldos históricos muito antigos, né? Então, é por isso que a gente precisa estudar. Ainda hoje se levanta questões, olha, mas tem lá o Evangelho de Tomé, por que ele ficou fora e não sei o quê? Claro que ficou fora, você não tem elementos o suficiente para dizer que aquela carta era uma carta da mão de um apóstolo, ou de alguém que andou muito próximo, ou alguém que foi um pesquisador daquele período. Eu acho que vale a pena em algum momento nós estudarmos mais essas questões introdutórias, gerais, de como a teologia ela vem se formando, principalmente nos primeiros períodos, e aí a gente vai conseguir entender o porquê que a gente precisa sim estudar essas questões. Há uma outra corrente de pensamento que nega que Pedro tenha sido escrito pelo apóstolo e vai situar a carta lá no ano 150. Quer dizer, mais ou menos 50, 60 anos depois que o último apóstolo teria morrido, que é o apóstolo João, né? Muito tempo depois. Esse é um ponto. Então, eu acredito, sim, creio que tenha sido Pedro, né, que escreveu essa carta. Ele tinha problemas para resolver naquele período. Ela é uma carta geral, porque os problemas de lá eles são para qualquer época, inclusive, e sobretudo para a nossa época, que tem muitos ali se autodenominando pastores, ainda mais com o YouTube hoje, tá cheio de pastor de YouTube, né? Tem algumas pessoas boas, mas também tem gente que tá ali porque não deu certo em nada na vida, também tem esses, né? Que não estudam, que falam qualquer coisa. Algumas considerações sobre essa carta. Pedro combate o falso ensino que estava se alastrando na igreja desde a metade do primeiro século, que era a questão do gnosticismo. E a gente vai ver no decorrer dessa aula, em outros momentos, o que foi o gnosticismo. Tá? Uma das principais características do gnosticismo é que ele coloca a carne como centro de todo mal. A carne, o corpo, é essencialmente mal. E se o corpo é essencialmente mal, Cristo nunca poderia ter vindo no Jesus homem. Nunca. É porque um Deus jamais poderia tomar o corpo da matéria que é essencialmente má. Então, essa é a base das heresias mais antigas que formam o alicerce para as heresias mais modernas até hoje. Então, segunda Pedro é uma carta que se relaciona com a carta de Judas,
Portanto, depois de nós terminarmos 2 Pedro, nós vamos estudar Judas, que é uma carta pequena, porque boa parte do conteúdo de Judas ele está em 2 Pedro. Os objetivos são muito semelhantes. Então, até há uma suspeita de que tenha havido ali uma pesquisa, que Pedro teria ali pesquisado em Judas, o irmão de Jesus, né? Ah, e a partir dessa pesquisa, ou vice-versa, tenha se formado a base para escrever a sua própria carta. Trabalho de pesquisa. Ah, mas Deus não ditou verbalmente o texto? Não, não ditou verbalmente o texto. O Evangelho de Lucas é fruto de pesquisa. Lucas era um médico e ele pesquisou. Ele entrevistou pessoas, ele andou com pessoas, né? E ele foi formando o seu evangelho. Provavelmente Lucas se utilizou do Evangelho de Marcos como base para escrever o seu próprio evangelho. Mas diminui o valor de inspiração? Não diminui o valor de inspiração, né? Ele continua sendo. A única questão é que não foi um ditado verbal. Deus não ditou palavra por palavra, exceto os 10 mandamentos. O resto a gente tem ali, salvo raríssimas exceções, nós temos textos que são fruto de tradição oral, a palavra que vai sendo passada de pai para filho, alguém um dia escreve, né? Ou fruto de pesquisa mesmo, pesquisa de campo. Quando Pedro escreveu a sua carta, provavelmente ele estava em Roma. Provavelmente. Poderia estar em outro lugar. Particularmente, eu creio que Pedro estava em Roma. A própria tradição histórica, ela situa Pedro em Roma nos seus últimos dias de vida. Pedro provavelmente morreu lá, que é uma das coisas que a tradição vai mostrar. E a data da escrita da segunda carta de Pedro provavelmente é 67 depois de Cristo. Por quê? Porque Pedro estava em Roma quando foi deflagrada a perseguição promovida pelo imperador Nero. O Nero começou a perseguição e ela aconteceu entre os anos 64 e 68. Pedro está em Roma nesse período. E ele morre ali. Então, é uma carta que não poderia ter sido escrita antes e nem depois. O próprio Nero morre no ano 68 e Pedro teria morrido ali também por volta dessa data. Então, ele teria escrito essa carta um pouco antes da morte. E o que isso tem a ver com a gente? Tem a ver que nós estamos diante de uma pessoa que está vivenciando um período de uma perseguição brutal, mas ele está preocupado ainda com o bem-estar espiritual da igreja, da continuidade da igreja. Ele não está tão preocupado em salvar a própria pele, ou perdendo a inspiração porque ele está diante de uma situação grave. Ele está, mais uma vez, ali, preocupado em deixar um legado para a igreja. E qual que é o maior legado que alguém pode deixar? Conselhos, orientações, ensino. Você pode deixar dinheiro, terras e patrimônios tangíveis, né, coisas para as pessoas. Isso pode ir embora. Mas nós temos aqui uma herança que é deixada para nós e que chega até os nossos dias, porque Pedro foi um homem valente, um homem fiel, um servo. Ele se comportou como servo até o último dia da sua vida, tá? É por isso que essa carta ela fica aqui preservada. Quanto aos destinatários, muito provável que sejam os mesmos da primeira carta, que são ali os cristãos dispersos, né? O que eram esses cristãos dispersos? Eram pessoas que, por causa da perseguição, para não morrerem, precisaram fugir. Eles precisaram fugir. E eles se dispersaram por todo o Império Romano.
E isso foi, assim, foi a semente da igreja sendo plantada nos rincões mais distantes do império. Quer dizer, quando a gente fala assim que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, no que a perseguição religiosa cooperou? Ela cooperou no sentido de mover as massas, tirar a concentração ali demográfica e fazer com que ela se espalhe. Ao se espalhar, a mensagem do evangelho vai junto. São os mistérios de Deus aqui. É... Apesar disso, essa é a carta, segundo Pedro, é a carta que mais sofreu para ser aceita no cânon. O cânon, que é a lista dos livros sagrados, os ditos livros inspirados por Deus. É a carta que mais teve dificuldade. Tivemos outras cartas, como Tiago, o próprio livro de Apocalipse, Hebreus, que não tem ali o nome do autor. Temos várias cartas que elas tiveram ali uma dificuldade, mas Pedro, segundo a carta de Pedro, ela teve uma dificuldade muito especial. O tema central de 1 Pedro é o encorajamento dos cristãos. Pedro encoraja eles. Por quê? Porque eles estão diante da perseguição, eles estão vivenciando a perseguição. Então, a palavra de encorajamento, ela é importante, é necessária. E esse legado fica para nós hoje, nos encorajando também diante dos nossos próprios dilemas da vida. Agora, a segunda Pedro trata da ameaça da heresia gnóstica. O gnosticismo é essa busca da divindade por uma questão mística, né? Por um conhecimento místico. E nesse conhecimento místico se nega que Jesus teria vindo em carne. Tá? Essa é a grande heresia gnóstica. O Sproul, que é um comentarista, ele diz que o gnosticismo foi uma das maiores ameaças à igreja cristã a partir da segunda metade do século I e também nos dois séculos seguintes. Pedro já sabia que a maior ameaça ao bem-estar do povo era o falso ensino. Esse falso ensino que é combatido nessa carta. Quer dizer, a perseguição é uma ameaça. A perseguição é muito mais uma ameaça à integridade física das pessoas. Mas a perseguição em si ela não tem o poder de destruir com a igreja. Agora, a heresia tem um poder gigantesco. A heresia, sim. Tá? Ela vem destruindo hoje muitas igrejas. Daqui a pouco um pastor recebe uma revelação de alguém e um método novo, ele vai para a sua igreja, implanta aquilo, e de 1.000 membros que estavam lá, 800 vão embora e 200 ficam. E é assim que funciona. Então, o objetivo de 2 Pedro é tratar dessa ameaça, ou prevenir contra essa ameaça. O Hernando Dias Lopes vai dizer o seguinte sobre o tema aqui, que ele elabora. É o conhecimento completo de Cristo, é uma fortaleza contra a falsa doutrina e contra a vida imoral. O conhecimento completo de Cristo é uma fortaleza contra a doutrina e contra a vida imoral. Não é um problema de hoje, mas é um problema ao longo de toda a história, acerca de uma igreja muitas vezes extremamente emocional e achando que nas emoções ela vai conhecer Deus. Ah, eu quero conhecer Deus, então se ela chora, ela acha que Deus está falando com ela, e às vezes não. Às vezes, e eu coloco aqui entre aspas, às vezes, é só emoção. Essa pessoa teve uma semana ruim, está tendo uma vida ruim, cheio de altos e baixos,
e ela chora. Mas a emoção em si não é um atestado de que ela está conhecendo a Deus. Qual que é a maneira mais segura de se conhecer a Deus? Primeiro é isso que a gente está fazendo aqui. É pelo estudo sistemático da Bíblia. Esse é o primeiro, é a primeira forma. Depois, sim, a questão da comunhão, a oração. É claro que as nossas emoções vão ser afetadas, é claro que a gente vai chorar diante de Deus também, mas não é o único critério. O principal critério para combatermos uma doutrina equivocada, errada, maléfica, é por meio do estudo sistemático da Bíblia, ainda que seja em pequenas doses diárias, mas que esse estudo aconteça. Curiosidades. A Bíblia é a biblioteca do Espírito Santo, composta por 66 livros. Os livros do Antigo Testamento já foram selados lá atrás, lá no passado, só que a versão católica tem 7 livros a mais. Esses 7 livros a mais, alguns deles dão apoio à doutrina, por exemplo, da oração pelos mortos. E esses livros, eles não aparecem necessariamente no cano judaico, não aparecem. Nas melhores versões e tal, não vai aparecer. Uma, porque eles não estão escritos em hebraico. Já começa ali o problema, tá? E as doutrinas que apresentam ali, elas apresentam discrepâncias. Por exemplo, a oração dos mortos, ou pelos mortos, né? Se a Igreja Católica tirar hoje esse livro do cânon deles, a oração aos santos, ela cai fora, automaticamente. Então, cânon é derivado de uma palavra grega cânon, que significa vara de medir. O desenvolvimento desse cânon, ele durou 300 anos, 3 séculos, em que se discutiu e analisou quais os livros do primeiro século seriam verdadeiramente inspirados. Porque houve uma profusão de livros ditos inspirados naquele período. Mas muita coisa mesmo. Eles têm um valor histórico, muitas vezes têm até um valor de formação, é verdade. Nós temos, por exemplo, o Didaquê, ou o livro dos 12 apóstolos, que nós não sabemos quem que escreveu aquele livro. Mas ele é o primeiro livro de discipulado que nós temos na história da igreja cristã. Primeiro livro de discipulado que vocês podem baixar na internet, né? É o Didaquê, ou livro dos 12 apóstolos. Didaquê, você colocando lá, vai ser mais fácil. É uma leitura rápida, né? Talvez leve aí uns 40 minutos de leitura, mas é o livro que era usado no início. E não entrou no cânon por quê? Porque havia ali alguns costumes, algumas práticas que não tinha respaldo bíblico tão assim meticuloso para dizer que aquilo era um livro inspirado, mas tem uma validade histórica, ele tem uma validade no sentido de ensino, né? Se pegarmos qualquer livro evangélico hoje, eles não entram no cânon, na lista, como livros inspirados. Por quê? Porque eles vão refletir o nosso tempo, né? Muitas coisas ali vão ser algum tipo de interpretação, às vezes até equivocado, né? Então, essa é a razão. Então, tinha um camarada chamado Marcião. Marcião foi um herege. E ele era uma espécie de um antissemita muito primitivo. O Marcião, ele não aceitava nada do que era judeu. Porque para ele, os judeus mataram Jesus, então eles não eram dignos. Então, o único evangelho que ele mais ou menos aceita é Lucas, editado, logicamente, e as cartas paulinas também editadas, né, algumas, as cartas de Pedro, de João,
Nada disso é aceito no cânon de Marcião. Porque ele tinha uma visão assim. Então, porque esse Marcião criou uma lista, que é uma lista herética, que deixa fora muitas coisas de absoluta importância, é, os teólogos primitivos se obrigaram a criar uma lista daquilo que era de fato autorizado, de fato com selo apostólico, porque senão as heresias elas iam acabar dominando, criando corpo, criando espaço, e aí nós não teríamos hoje um cristianismo ortodoxo que a gente vivencia. Então, se nós hoje temos um cristianismo dito ortodoxo, é porque pessoas muito espirituais, muito comprometidos com o evangelho, resolveram combater os hereges daquela época, por exemplo, Marcião, e criar uma lista, e essa lista levou ali 300 anos para finalmente a coisa ficar completa, inquestionável. Segunda Pedro só vai aparecer como livro canonizado a partir do ano 200, depois de Cristo. Eu coloquei um AC aqui, é depois de Cristo, tá? Pedro só vai aparecer no ano 200. O cânon muratoriano, eu já vou explicar o que é esse cânon, tem ali uma frasezinha sobre isso, que data de 170 depois de Cristo e que constitui a primeira lista de livros oficiais, não traz segunda Pedro ainda. Então, o que é esse cânon muratoriano? É que tinha lá o Muratori, né? O Ludovico Antônio Muratori, que viveu entre 1672 e 1750, ali ele descobriu, né, nas suas investigações, um fragmento, né, de livros inspirados. Isso aconteceu lá em 1700 e pouco, da era cristã. Por isso que esse cânon, ele é chamado de cânon muratoriano, em homenagem a esse italiano chamado Ludovico Antônio Muratori. E quando o Muratori encontrou essa lista dos livros inspirados, que estavam escritos em latim, a lista estava em latim, e é a cópia da lista mais antiga que se conhece dos livros do Novo Testamento, nessa lista não estava Segunda Pedro. Não estava. Segunda Pedro vai aparecer só depois do ano 200. Até então, ela não estava. Então, na lista figuram os nomes dos livros que o autor desconhecido da lista considerava admissíveis, com alguns comentários ali. Então, por isso que a gente sabe que houve um trabalho de refinamento daquilo que era considerado inspirado. Porque havia ali um problema sério que tinha que ser resolvido acerca de heresias e acerca de uma lista equivocada, e que aí então algumas pessoas vão lá, se debruçam, fazem pesquisa, entrevistam os mais antigos e acabam concordando que essa lista que nós temos do Novo Testamento hoje é a lista que Deus decidiu deixar para o nosso estudo devocional. O João Calvino, no século XVI, ele expressou restrições, principalmente sobre a autoria de Pedro, não o conteúdo. Calvino ele entendia a importância do texto, considerava a segunda Pedro canônica, mas ele duvidava da autoria de Pedro. Até aí tudo bem, não tem problema, é uma questão mais técnica. Afinal de contas, nós temos uma questão de inspiração. Então, se foi Pedro, se foi Paulo, tá tudo certo. Mas desde que ela seja situada ali no primeiro século. E o Calvino não nega isso. O Martinho Lutero considerou essa carta como escritura de segunda classe, ou de segunda grandeza. Interessante, né? Lutero foi um reformador, e a gente pode se perguntar, mas como Lutero fez isso? Vamos lembrar que Lutero ele era um linguista,
Martinho Lutero, além de ser um reformador, um exímio pesquisador, conhecia grego e hebraico, ele traduziu a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento do hebraico para o alemão e o Novo Testamento do grego para o alemão. E por conta do trabalho de Martinho Lutero é que a língua alemã ela se tornou uma língua mais polida, com classes gramaticais, essa coisa toda. Ela se tornou uma língua padrão por conta do trabalho de Martinho Lutero. Porque até então eram tribos falando, assim como tem hoje ainda, né, diversos dialetos, mas Martinho Lutero meio que oficializa isso. Só que ele considera a Segunda Pedro uma carta de segunda classe, né? E ele tem lá os seus argumentos. Tudo bem, isso não desmerece o trabalho dele. Vamos lembrar que ele foi um reformador muito importante, e se nós hoje nos reunimos como cristãos evangélicos, é porque tem aí o trabalho de Martinho Lutero também, inclusive se preocupando com a forma, com a escrita, com a canonicidade do texto. No terceiro século, Orígenes cita 2 Pedro a primeira vez. Nós estamos ali por volta do ano 230, 220, mais ou menos. Então, ali Orígenes vai citar 2 Pedro a primeira vez. E Jerônimo, que é uma outra coluna da Igreja Antiga, vai reconhecer lá no quarto século essa carta. Então, são esses momentos que, segundo Pedro, vão aparecendo ali como cartas inspiradas. O teólogo William Barclay diz que essa carta é um dos livros mais esquecidos do Novo Testamento. Por que esquecido? Por conta dessas controvérsias. Então, ainda hoje, as pessoas têm ali uma restrição de pregar. Eu já preguei na igreja sobre Judas há muitos anos, mas eu nunca ouvi ninguém pregar sobre o livro a carta de Judas. Eu nunca vi. Porque também entra dentro de uma categoria de uma carta meio obscura, às vezes, talvez não com o pensamento de que seria uma carta ali não inspirada, ou coisa assim. Dentro dessa mesma situação de 2 Pedro. O Michael Green diz que essas cartas são como um canto obscuro do Novo Testamento. Aqui ele falando de 2 Pedro e Judas. Mas são cartas que têm verdades incríveis, né? E que realmente nos ajudam em nosso tempo. Quais são os propósitos da carta? O propósito da primeira carta, como já dito, foi preparar a igreja para enfrentar o sofrimento que se espalhava. E ela cumpre até hoje esse papel, que é confortar, que é consolar, que é apaziguar os corações diante das perseguições. Já o propósito da segunda carta é alertar a igreja sobre falsos profetas. E está cheio aí. Só que num período de cancelamentos, em que cada um carrega a verdade, você chamar um pastor de falso profeta parece que não pega bem, né? Mas se aquilo que ele está falando é mentira, se aquilo realmente fere o evangelho, então é isso, né? Não, não há outro nome a não ser chamá-lo de herege. Irmãos, é claro que dentro da teologia bíblica há espaço para interpretações, de acordo, às vezes, com uma linha denominacional, que são coisas de segunda importância. Para mim, são coisas de segunda importância. Hoje, você vai batizar criança ou adulto, imersão ou aspersão, não é uma questão fundamental. Para mim, já foi num momento. Hoje não é algo que. Se um presbiteriano, por exemplo, batizar por aspersão, a gente já fez isso aqui na igreja também, né? É claro que o batismo por imersão ele aproxima muito mais daquela ideia bíblica de batismo, né? Que nós temos encontrado ali. Mas se por uma questão de necessidade, às vezes a pessoa não tem problema algum problema físico que não consiga, não tem problema nenhum. É uma questão de segunda importância. A forma é uma questão de segunda importância.
Questões de escatologia. Jesus vai vir antes da tribulação, depois da tribulação. Olha, eu tenho uma versão, uma visão sobre o assunto que eu já explicitei lá na segunda carta de Tessalonicenses. Eu acredito sim que os cristãos vão passar pela grande tribulação. Que Jesus vai vir depois, após a manifestação do anticristo. Mas tem aqueles irmãos que não concordam, que eles pensam diferente. E tá tudo bem, tá tudo certo com isso. Pode ser que eu esteja errado. Só que estar errado nessa questão não tem uma implicação de salvação, ou que a igreja vai se tornar herege porque ela crê assim, não ser assado. É uma questão de segunda importância. Qual que é a questão cabal de primeira importância para todas as igrejas cristãs ortodoxas? É que Cristo vai voltar. Isso nós não podemos negar. Cristo vai voltar. Agora, se for na primeira, segunda, no meio da tribulação, isso aí já é uma questão de teólogo e aí a gente pega uma linha e vai por ela. Só isso, tá? Agora, tem questões que são complicadas. A principal heresia daquele período era que dizia que Jesus não veio em carne, porque a carne é essencialmente má. Quando eles falam que Cristo não veio em carne, eles jogam o grande fundamento, o grande pilar da igreja por terra. E aí nós vamos ter ali as 3 cartas joaninas, que são cartas que vão combater essa heresia gnóstica. O próprio Evangelho de João está ali para combater isso. Quando ele fala, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e depois ele vai dizer que o verbo habitou entre nós. Por que ele faz questão de dizer que o verbo habitou entre nós? Para combater a heresia gnóstica que já estava se espalhando a partir do ano 50, mais ou menos. Tá? Então, ali é uma heresia que surge, sobretudo, no meio dos judeus naquele período. Muito bem. Então, enquanto a primeira carta foi escrita para animar, a segunda carta foi escrita para advertir. Na primeira carta, encontramos Pedro cumprindo a função de fortalecer os irmãos na perseguição. Na segunda carta, vemos Pedro protegendo as ovelhas dos perigos ocultos, a fim de que eles andem no caminho da justiça. Aqui é elas, tá? Concordar ali com ovelhas, elas. Pedro protegendo as ovelhas dos perigos ocultos, a fim de que elas, as ovelhas, andem no caminho da justiça. Esses são os propósitos. Quais são as ênfases? Aqui o Hernando Dias Lopes vai trazer 5 ênfases importantes para a segunda carta de Pedro. É claro que combater os falsos mestres é a principal. O Robert Gundry diz que os mestres heréticos lançaram sérias investidas contra a igreja. O William Barclay diz que esses falsos mestres eles eram antinomianos. O que é antinomista? Anti é contrário. Nomia é lei. Nomia vem de nomos, que é lei. Então, antinomista é aquele que é contra a lei. Esses contrários à lei, eles falavam o seguinte: bom, já que a salvação é pela graça, então tudo que é lei, eu não preciso obedecer. Então eu posso pecar. Eu posso pecar do jeito que eu quiser, porque afinal de contas a salvação é pela graça. Só que eles esqueceram de colocar ali nas suas questões doutrinárias, vamos dizer assim, que quando fala que a lei, ela foi, a graça, ela veio para substituir a lei, não é a lei geral, mas é a lei cerimonial. Hoje nós não estamos debaixo da lei cerimonial e ninguém é salvo pela obediência da lei. Somos salvos pela graça.
mas não significa que nós não devamos obedecer à lei moral. Tanto é que os 10 mandamentos, eles continuam valendo. A, tirando apenas a questão do sábado, que a gente tem como um princípio bíblico de descanso no sétimo dia, que pode ser o domingo, a segunda, a terça e assim por diante. Mas a gente ainda entende que a mentira, ela não deve ser proferida, tá? Não deve ser proferida. Então, vamos ver aqui. Então, o William Barclay diz que esses hereges, eles eram antinomianos e que usavam a graça de Deus como justificativa para pecar. Era uma semente do gnosticismo que defendia que o espírito é essencialmente bom. O espírito é bom, é ótimo, mas a carne é má, desembocando assim numa licenciosidade. O que é licenciosidade? Numa questão de pecado, mas também num ascetismo. O que é uma vida ascética? É que havia ali mais do que um grupo de gnósticos, né? Mais do que um grupo. A gente vai ver num outro momento isso aí. Estudar mais a fundo, tenho aula preparada sobre isso também, tá? Um grupo falava o seguinte: olha, a carne é essencialmente má. Então não vamos alimentar a carne, vamos viver uma vida de ascetismo, com longos jejuns e por aí vai, tá? Muitos consideravam isso tão. A carne é algo, um receptáculo de tanta maldade, que mesmo no casamento eles não tinham relações sexuais no casamento. Porque já que a carne é má, então a gente não vai ter, no contexto do casamento, não vai ter vida sexual. Tá? Isso é uma semente do gnosticismo. O outro grupo, talvez era a maioria, era o seguinte: olha, já que o espírito é bom e a carne para nada serve, então vamos pecar do jeito que dá. Porque não vai afetar o espírito. O espírito está guardado. Agora, o corpo, esse vai ser decomposto no mesmo dia, então vamos aproveitar do jeito que a gente deseja. Então, para os gnósticos, não importava o que alguém fazia com o corpo, uma vez que os atos externos para eles não afetavam o homem. Assim, levava uma vida imoral e induzia os outros a fazer o mesmo. Notamos que a perseguição ameaçou a igreja nos 3 primeiros séculos, mas a heresia tem um grande potencial de destruir a igreja ou denominações ou igrejas locais até hoje. É claro que a heresia não vai destruir a igreja como um todo, mas localmente a heresia ela pode fazer um grande estrago, um grande estrago, tá? Não faz muitos anos que pessoas elas tomavam banho de roupa com medo de que se Jesus voltasse, elas estariam nuas e imagina o problema em ficar, porque afinal de contas, né? Isso é semente gnóstica que entrou na igreja, né? Mais uma vez. Então, de acordo com Pedro, o verdadeiro conhecimento da fé cristã era o que se podia ser feito para combater os ensinos errados, né? Então, é triste quando as pessoas não querem ouvir, não querem gastar o tempo, não querem estudar. Isso é muito triste, porque elas estão muito suscetíveis aos enganos e a qualquer coisa, né? E hoje a música, por ser muito palatável, boa de ouvir, e a pessoa fica ali numa posição muito passiva, apenas recebendo, a música hoje talvez é um dos grandes veículos para que a mensagem herética seja pregada, né? Outra ênfase da carta é a segunda vida de Cristo. Nessa carta são desenvolvidos temas como julgamento divino, destruição do mundo, promessa de novos céus e nova terra. Então, essa é a carta, sem dúvida, que vai trazer com mais detalhes o fim do universo, o fim do mundo, pelo menos, né? Deste planeta, né? É a segunda carta de Pedro. A outra ênfase é a supremacia de Cristo. As duas cartas enfatizam a inspiração
das Escrituras. Então, tendo ali Cristo como o Senhor Supremo. E quando ele vai falar sobre inspiração da Escritura, Pedro vai se referir ao Antigo Testamento. Porque quando Pedro escreve, ele tem uma preocupação ali local, e nunca Pedro imaginou que a carta dele um dia ia se servir como material digno de um status de inspiração, né? Para Pedro não era assim que funcionava, né? Mas é claro que a igreja ela vai reconhecer isso. A outra ênfase é o próprio conhecimento de Deus. Na primeira carta, Pedro enfatizou a graça de Deus, mas na segunda carta, ele enfatiza o conhecimento de Deus. A primeira carta está ali a graça de Deus enfatizada, e na segunda é o conhecimento. Enquanto os gnósticos se apoiavam no ensino de um conhecimento místico, Pedro deixava claro que o verdadeiro conhecimento de Deus não vem por meio do êxtase, mas por meio de Cristo. E por fim, a última ênfase é Jesus como o Salvador. Enquanto a primeira carta dá destaque aos sofrimentos de Cristo, bem como a ascensão dele, essa carta agora realça a transfiguração dele. E ele mostra uma preferência ao termo Salvador, tá? Então Jesus aqui ele é visto como Salvador. Gente, é isso, tá? Eu sei que vocês não vão captar tudo de primeira, né? Não tem problema. Mas eu espero que vocês entenderam aí o percentual significativo do nosso estudo hoje. Eu vou só parar de gravar para vocês fazerem as suas considerações.